Obrigada, Thomas. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Agora um bate-papo bem legal com empreendedores. E eu quero já parabenizar a todos eles, principalmente os dois primeiros, a Gorete, que é uma inovadora por natureza, o Leonardo, pesquisador do iColab, vai mostrar também uma solução. Ambos submeteram os seus casos numa submissão para o W3BR e eles foram aprovados para apresentar a sua solução no nosso painel. E, na sequência, prata da casa aqui, né, o Eugênio vai falar de uma startup também, que é da área de farmácia, farmacêutica, e ele também está numa bela jornada ali de transformação. Então, a gente vai ouvir primeiro a Gorete, na sequência o Leonardo, e depois a gente ouve o Eugênio, 15 minutos cada um. Gorete, o palco é seu. Olá, Sandra, que maravilha eu me reunir aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu que te conheci lá no Blockchain Rio. Eu estou aqui maravilhada com o formato que vocês bolaram. Imagina, a gente está numa conferência que está acontecendo ao mesmo tempo em 4 cidades, mais no metaverso, né? Eu estava conversando aqui com um amigo e ele falou: você está aqui alegre, eu queria eu falei: não, eu estou em Campinas. Isso é maravilhoso, né? Muito obrigada. Eu sou uma cientista, inovadora, empreendedora, como a Sandra falou, e eu vou falar um pouco sobre essa minha visão que eu quero criar, junto com vocês, junto com toda a comunidade, um futuro diferente para a ciência. Existe um movimento muito forte, amparado na ciência aberta, e do qual ele é filho, que é o movimento da ciência descentralizada. É um movimento, a descentralização é a palavra que vocês vão escutar, né? Trabalho descentralizado, arte descentralizada. A descentralização ela é possível por causa do blockchain e por causa das ferramentas que a Web3 hoje traz. Então, nossa plataforma se chama Desire, porque ela vem desse hashtag Desire, que tem sido utilizado principalmente no Twitter, no LinkedIn, de Decentralized Science, e nós somos criadores dessa ciência descentralizada, e daí Desires. A Desire é uma DAO. Ela funciona de modo descentralizado, autônomo, usando ferramentas do blockchain, da Web3 e moedas digitais. Para nós, o membro é ao mesmo tempo cliente, acionista, investidor e colaborador. No nosso ecossistema, nós temos os atores e temos as iniciativas, e todos amparando e colocando feedback positivo entre os próprios atores e as iniciativas. Como atores, nós temos membros, institutos de pesquisa, cientistas, que são a nossa medalha da casa, as empresas, os investidores e os influenciadores científicos. Do lado das iniciativas, nós temos a pesquisa e desenvolvimento, que funciona como uma CRO, como a Contract Research Organization, onde outras DAOs, startups, institutos, laboratórios e grupos fazem parte e podem terem para si demandas e demandarem do nosso ecossistema. A publicação, nós estamos agora trabalhando no nosso MVP, uma publicação descentralizada, onde você vai poder, com facilidade, de modo muito mais econômico e rápido, ter a sua publicação científica em NFTs, onde você pode vender, deixar lá na revista da Desire, com royalties, e o que para nós é muito importante, você vai manter o seu copyright, que hoje não é possível, como todos os cientistas que publicam sabem.
Também temos as iniciativas de educação, de promoção, financiamento, e daí investidores tradicionais, empresas grandes também, que vêm, o financiamento que vem também ainda da realidade tradicional, e membros podem ajudar a implementar pesquisas dentro da DESAIA. E ainda o networking. A DESAIR hoje é definida como um ecossistema de ciência descentralizada para integrar e promover sinergias, ações e colaborações entre comunidades e iniciativas relacionadas à ciência. Muitos de nós aqui somos cientistas e sabemos que nós temos uma ideia, vamos atrás de fundos, os fundos são muito competitivos, muitas vezes difíceis de achar e de conseguir. Uma vez que a gente consiga esses fundos, a gente vai para o laboratório, faz experimentos, consegue resultados, quer publicar. Mas o que a gente quer mesmo é mudar o mundo. A ciência, ela chegou a um stall, ela chegou a uma parada, é como se ela quisesse subir uma ladeira de um grande sucesso que conseguiu até aqui, mas ela não consegue subir essa ladeira por causa das ferramentas que hoje são utilizadas. Isso tem crescido a insatisfação geral no mundo inteiro quanto às publicações, quanto aos financiamentos. Nós identificamos aqui 4 grandes dores, não é? E eu tenho aqui, a primeira é o financiamento. O financiamento hoje ele é monolítico, unidirecional, incremental. Você tem que ter uma prova de conceito. Muitas vezes é dogmático. Se você quer romper um dogma, é quase impossível, né? Por causa do modo como são feitos esses critérios de financiamento. E também é de moda, não é? Hoje, que passou toda a pandemia, todo o alvoroço da pandemia, pode ser que seja mais difícil você conseguir um financiamento, por exemplo, para um projeto em Covid-19. Ele também é restrito a certas pessoas que têm um ranking, né? Precisam ser mestres, precisam ser doutores, muitas vezes precisam até ser chefes dos seus grupos para terem acesso a esses grandes, né? Esses financiamentos, e também a certas instituições. Uma outra característica é que esses fundos eles vêm decrescendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A segunda dor que nós descrevemos aqui é a própria pesquisa, porque muitas vezes as empresas elas querem inovar, elas querem levar aquelas pesquisas que elas têm para os resultados, a translação, como é chamada, né? Mas, muitas vezes, elas têm dificuldade de entender o próprio problema e descrever aquelas necessidades, também de encontrar o laboratório correto que faz isso, quem é o grupo que faz, onde está aquele equipamento que poderia resolver o meu desafio. O acesso a financiamento também, a gente sabe que isso é difícil também para as empresas, não é? E não só para as instituições de pesquisa e universidades, e isso leva a baixos resultados e baixas translações, ou seja, levar aquela inovação, aquela descoberta a serviços e produtos para a sociedade. A terceira dor é a publicação. Porque quando você descobre, você observa, você precisa publicar. Não precisa só, mas você quer. E hoje, todo esse processo ele é feito com pessoas que não são pagas. Então, peer review, onde o editor e o revisor olham aquele seu trabalho e criticam, é feito por outros pares, cientistas também, que não recebem absolutamente nada por esse trabalho. E nós, os cientistas autores, pagamos para publicar e também pagamos para que outros cientistas possam olhar. Aqui está dizendo que eu tenho não sei quantos minutos, mas é só 15 minutos. Eu espero que eu ainda esteja aí no meu tempo. Você me avisa quando estiver faltando aí uns 2 ou 3 minutos. Outros cientistas também precisam
pagar para ler, né? É o Open Access. Então, assim, se eu pago mais 2 mil, né? Porque um paper ele custa entre 2 e 6 mil dólares, um paper, um artigo científico para ser publicado, eu ainda tenho que pagar mais 2 mil para que outros cientistas vejam sem pagar 50 dólares por aquele PDF. Muita gente não sabe disso, né? Esse dinheiro todo volta para as editoras. Além do mais, você cede o seu copyright forever and ever. Essa indústria é uma indústria maior do que a indústria do cinema, né? Ela é de 26 bilhões de dólares anuais. Vocês imaginam isso? Mas não é fácil, não é difícil entender isso, já que todo o processo é feito com esse trabalho não pago. Eu me nego a chamar esse trabalho de voluntário. E a quarta dor é mudar o mundo, né? Porque é isso que a gente quer como cientista, né? Hoje a cultura é de publicar ou perecer, né? As patentes são muito caras, os registros, as regulações, né? Atender as regulações. Isso leva a uma transferência de tecnologia bastante ineficiente e que é desacoplada com os resultados que vão da publicação até a produção de resultados para a sociedade. Nós, na Desire, vamos tornar as publicações muito mais fáceis, econômicas, transparentes. É feito um trabalho colaborativo, onde os ganhos financeiros são compartilhados na comunidade da DAO e, para o autor, muito mais. Ele mantém o seu copyright e o seu o IP, a propriedade intelectual daquela criação que ele fez, que é o artigo científico. Nós fomos vencedores da Blockchain Rio, lá onde eu conheci a Sandra, né? Nós ficamos em segundo lugar entre 60 startups. Fomos acelerados, e vocês veem que a gente é acelerado mesmo, porque de setembro, outubro, novembro, a gente está aqui no iniciozinho de dezembro e já conseguimos montar a nossa DAO no nosso Discord. Ganhamos um grant do Gitcoin, foi a primeira vez que o Gitcoin do GitHub fez um crowdfunding que foi feito com moedas digitais, com a hashtag DeSci, nós entramos e ganhamos. Esse é o nosso time, sou eu e o Danilo Melo como co-líderes, Ernesto Goulart, Luiz Caires, que são 2 pós-docs da Universidade de São Paulo, a Caroline Nunes, que é a nossa expert em blockchain, o Daniel Cruz em cripto, o Chad, que é um neurocientista da Universidade de Washington, que eu não conheço, mas faz parte do nosso time, conheço virtualmente, e o Francisco Carvalho no nosso Business Development. Nós somos a Desire, nós temos um trabalho colaborativo numa economia compartilhada. Esse é o nosso Discord. É muito mais fácil nos acompanhar no Twitter, @Desires, onde o meu DM está aberto e eu posso enviar esse link de convite, que é invited only, para o nosso Discord. Muito obrigada, Sandra, mais uma vez, te abraço aí de modo virtual. Querida, essa é uma inspiradora, você inspira muito, que tenho muito, muito sucesso para transformar esse modelo que aí está. Bom, para dar sequência ao nosso... Continue com a gente, fique à vontade aí, Goretti. Obrigadão, Goretti. Aí, na sequência, agora, a gente já passa a palavra. Vamos passar, então, Leonardo. direto a palavra para o Leonardo Moreira, que também nos acompanha no modelo virtual, pesquisador vinculado ao Ecolab para abordar o tema Building Trust in the Digital Health. Leonardo é fundador da Matrix, The Blockchain Company, engenheiro eletricista pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduação em análise de sistemas pela PUC-RJ e MBA em telecomunicações pela FGV Rio. É especializado em Big Data pela Universidade da Califórnia, San Diego, e Inteligência Artificial for Medicine na Coursera. Leonardo, palco online agora é contigo. Ok, muito obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado, Sandra, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês e compartilhar aqui a nossa luta. Então, vamos lá. Eu sou o Leonardo Moreira, eu sou fundador da Matrix,
e nós estamos aqui criando uma plataforma para construir a confiança na saúde digital. Isso é um problema que me afetou muito em alguns momentos e que muito provavelmente já tem afetado vocês, que é naquele momento que a gente vai lá no médico fazer aquela consulta e muitas informações elas ficam isoladas, né? Então, aquilo são, como se chama, são os silos de informação. Então, existe uma certa, por uma série de motivos, essas informações ficam desta forma dispersas, né? A gente conversou com um médico que ele falou assim que eu não queria que outro médico visse o que eu escrevi no prontuário daquela pessoa. Então, existe uma série de obstáculos para que essa informação flua entre os atores da saúde e a gente entende que esse trâmite da informação seja uma coisa fundamental. Então, esse é o problema que a gente está tratando, é a questão da dispersão dos dados, né, na hora que a gente está fazendo o atendimento, e nesse mesmo momento ocorre esse outro problema, que é o registro manual da anamnese. Muitas vezes a gente chega, começa a falar e o médico digita tanto que ele nem sequer olha para a gente. Isso eram dores que eu achava que existem, né? E que complicam a vida do paciente e até do próprio médico, né? Então, neste cenário, a gente tem o quê? A gente tem uma qualidade, tem um problema na qualidade do atendimento e o tempo que o médico dispõe para efetivamente tomar conta da gente, né? Para olhar para a gente. Então, a gente fez essa solução, ainda está em fase final de construção, mas ela já está rodando no MVP, que é o MedTalk. O MedTalk tem essa ideia mesmo de conversa entre os médicos ou entre os profissionais de saúde. A gente quer que a informação flua bem, que sejam trocadas de forma segura e eficiente entre os diversos atores. Então, a gente definiu como plataforma, né, para colher os dados, para acabar com aquele problema da digitação do médico, a gente está fazendo o reconhecimento da voz do médico, a gente usa a inteligência artificial, especificamente no speech to text, a gente reconhece o que o médico está falando, transcreve isso para texto e guarda essa informação lá no prontuário do paciente, na carteira digital de saúde, que é uma carteira digital rodando numa rede blockchain, e mais especificamente a gente usa o conceito de identidade autossoberana, que é o Self-Sovereign Identity, para garantir principalmente que as informações sejam de propriedade e de posse do paciente, né? Então, com isso, a gente entende que a gente vai estar conseguindo reduzir o custo e o tempo de atendimento, né? Porque as informações, o médico vai ter acesso a mais informações, ele vai poder compartilhar as informações que ele está inserindo no prontuário de uma forma mais segura. E uma coisa que a gente considera muito importante, que é o atendimento humanizado, porque no momento que ele deixa de ter que interagir tão intensamente com o computador, que ele precisa apenas falar e a gente capturar a voz dele, ele consegue dar mais atenção, é um atendimento mais olho no olho, como a gente poderia dizer, né? E com isso a gente está oferecendo maior qualidade no atendimento para o paciente e para o próprio médico, que ele vai ter um acesso ao histórico completo do paciente. Então, como eu falei, a gente usa essa framework do SSI, que é o Self-Sovereign Identity, ou identidade autossoberana, né? Então, a gente está focado, no momento, em trabalho com prefeituras, porque a gente entende que assim a gente conseguiria ter esses 3 atores dominando participando intensivamente desse ambiente, né? Ao invés de uma prefeitura, poderia ser uma operadora de saúde, por exemplo, mas hoje a gente tem trabalhado preferencialmente com as prefeituras. Então, a prefeitura que vai criar essa carteira, que vai estar na nossa rede blockchain, o cidadão é o portador dessa carteira, tá certo? Ele é o dono das suas informações, e as UBS, que são os postos de saúde, como a gente chama aqui no Rio, eles que vão fazer a verificação, o check-in na UBS das pessoas. É um check-in mais rápido, porque ele faz através de QR Code. Então, todo aquele processo de onboard do paciente na UBS é um processamento mais rápido. E uma característica desta plataforma, desse framework,
do Identidade Autossoberana é a criação de canais permanentes e seguros entre cada um dos atores. Então, a prefeitura e o cidadão ele tem um canal permanente, criptografado, de tal forma que eles conseguem se comunicar sempre que necessário. E o cidadão ele também tem um canal criptografado, seguro entre ele, ou a UBS, ou um médico específico, ou uma especialidade médica. Tipo, eu não tenho um médico naquela UBS, mas eu tenho um cardiologista, não importa qual seja. Mas a gente consegue criar esse conceito desses canais digitais por onde a informação vai circular. Tudo isso a gente é graças a esse framework do Identidade Autossoberana que garante isso. Essa arquitetura que garante a identidade digital de uma forma geral. Nós, na nossa abordagem, a gente insere nessa carteira digital apenas dados de saúde, mas, teoricamente, ela está apta a receber qualquer outro tipo de documento que seja feito dentro dos padrões do SSI. Então, é isso que eles chamam de triângulo da confiança. Então, as informações circulam dentro desse triângulo de uma forma com bastante segurança. E informações de PDF, de docs e imagens, a gente não armazena essas informações na blockchain. A gente usa a rede PFS para fazer esse tipo de armazenamento por questões de tamanho e tal. Essa é a nossa carteira, ela está hoje funcionando principalmente no ambiente do iPhone. A gente está migrando ele para o Android também, mas nesse momento ela está basicamente no iPhone. Isso aqui é como a gente enxerga os benefícios que a gente está trazendo para os atores que estão envolvidos. A gente tem a prefeitura, o cidadão e a UBS. O que a gente está querendo garantir? Que as informações circulem entre esses agentes, entre esses atores, de forma segura e eficiente. Então, a gente entende que para a prefeitura, o benefício que ela ganharia com uma plataforma como essa nossa é a gestão de surto epidemiológico, porque ela consegue ter facilmente acessível tudo o que está acontecendo na sua cidade. Todas as informações, todos os atendimentos estão sendo armazenados na nossa plataforma. A informação ela pode ser tratada individualmente ou de uma forma coletiva. Ou seja, a prefeitura pode emitir um chamado assim, olha, está na hora de vacinação da gripe. Ou ela pode identificar que aquela pessoa tem que fazer um exame a cada 3 meses e que está na hora daquela pessoa fazer um exame. Então, a plataforma ela consegue associar, chamar aquela pessoa e dizer, olha, você tem que vir aqui semana que vem, marque uma consulta, alguma coisa assim. Então, ela cria uma possibilidade de ter um atendimento prévio das pessoas, preventivo da saúde dessas pessoas, e de forma a garantir a saúde, fazer uma saúde preventiva. E fazer a rastreabilidade de tudo que aconteceu com aquela pessoa ou com a comunidade de um todo. Tá certo? Porque isso é uma das características fortes do blockchain, a questão da rastreabilidade das informações. Né? A gente entende que a gente está diminuindo os custos operacionais, porque a gente está fazendo praticamente todos os processos de forma digital. E uma coisa extremamente importante é a adequação à LGPD, porque a gente está garantindo que os documentos, o prontuário, as informações médicas, né, que elas pertençam de fato e de direito ao paciente. Tá certo? Esses seriam os benefícios que a gente está entendendo que a gente está oferecendo para as prefeituras. Por parte do cidadão, ele tem um histórico único, num único local. Aquela dor que eu sentia, eu mudava de médico, eu já não sabia o que aconteceu com aquele outro médico, o que ele tinha dito. Enfim, era uma complicação para estar recontando a minha história toda vez que eu mudava de plano ou que o médico saía do meu plano, enfim. Agora está tudo na mão do paciente, todas as informações estão ali. A gente oferece também a possibilidade do paciente ter um melhor engajamento nos seus tratamentos, uma vez que o próprio sistema pode cobrar dele. Pode cobrar, olha, está na hora de você fazer isso. Então, ele tem um acompanhamento digital eficiente, acompanhamento de todo o tratamento que ele esteja fazendo, tá certo? E, como eu já falei, a garantia da posse e da gestão dos dados são do paciente, o controle de acesso, o paciente quem diz quem vai olhar os dados dele, quem vai acessar os dados dele, ele pode fornecer e cortar o acesso às informações que são dele. Por parte da UBS,
A grande vantagem que a gente está trazendo, o benefício, é a questão do médico poder falar ao invés de digitar. Isso a gente entende, é uma dor que a gente não imaginava que existisse, mas nas entrevistas com os médicos e tal, a gente entendeu que é uma grande dor o médico ter que ficar digitando todos os tratamentos dele. Ele pode oferecer um tratamento mais humanizado, tá certo? Ter um acesso completo do paciente, do histórico completo, todos os exames que ele fez estariam ali frente a ele, então o diagnóstico dele ficaria mais preciso. E a nossa plataforma ela pode ser facilmente integrada à Rede Nacional de Dados de Saúde, não só para informar, mas também para coletar dados que existam lá por parte do governo. Esse é o nosso time. Como a gente, no início da empresa, eu tinha uma certa dificuldade, eu estudei muito, mas eu tinha dificuldade de achar pessoas experientes, de fato, com blockchain. Então, eu contratei essa pessoa lá na Índia, e com o passar do tempo, a gente já está junto aí há quase 3 anos, ele se tornou, de fato, meu sócio aqui na empresa, né? Então, nós temos um time de blockchain que fica na Índia, nós temos um time de inteligência artificial, nós temos um advisor, que é o André Edges, e a gente, nesse momento, faz parte da aceleradora da Biz Studio. Como startup, a gente participou, nosso começo foi aqui no Rio, na Startup Rio, onde a gente recebeu um fomento, que foi importante para a gente dar o primeiro passo. Depois a gente recebeu um outro projeto da FAPERJ, que era a integração de mestres e doutores na empresa. Foi aí que eu consegui um PhD para trabalhar com a gente. Então, a gente tem hoje um time que eu considero bastante qualificado para resolver esses problemas que são novos. Até essa tecnologia é muito nova, ainda está em mudança, mas eu considero que nosso time é bastante experiente para fazer esses grandes desafios. Bom, o MedTalk ele tem essa intenção de fazer a integração das pessoas à saúde digital. A gente oferece a nossa plataforma como uma forma de compartilhar recursos, informações sensíveis de saúde, de uma forma segura, transparente e, principalmente, quem manda na informação é o paciente. Ele é, de fato e de direito, o dono das suas informações de saúde. Por hora é só, eu agradeço imensamente a vocês pela participação, por estarem aqui comigo, deram essa oportunidade para a gente divulgar a nossa plataforma. E aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição, eu sou pesquisador da Ecolab, com muito prazer, foi uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, queremos parabenizar pelos trabalhos. Muito obrigado, Maria Goretti, Leonardo, pelas suas apresentações. Eugênio Rodrigo Zimmer Neves já está aqui no palco conosco e vai abordar o tema sobre a interoperabilidade do ecossistema farmacêutico e terá os mesmos 15 minutos. Ao final, teremos 10 minutos para perguntas direcionadas a estes empreendedores. Eugênio, palavra contigo. Obrigado. A apresentação já está... Como é que faz aqui? Só... Ok, então, obrigado pelo convite, Sandra. Não, acho que aqui está bom. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para poder falar da Indip para vocês, da nossa startup, que trabalha de uma maneira, eu acredito, bastante inovadora com a área de medicamentos. Eu não vou, o Thiago já me apresentou aqui, então eu não vou entrar de novo em quem eu sou, mas só para dizer para vocês que eu sou aqueles que voltam. Eu fiquei 25 anos fora de Porto Alegre, morei em Santa Catarina, morei em Brasília, morei na Espanha, e agora, perto dos 60, resolvemos fazer o caminho de volta para vir empreender aqui em Porto Alegre, e hoje já estamos com a startup, já estamos na Tecnopuc, já estamos com a Santa Casa, já estamos, inclusive, sendo chamados para acelerando no Hospital do Amor, em Barretos. Mas, em síntese, né, a questão, o que é interoperabilidade? É fazer com que 2 sistemas consigam falar, consigam se entender entre si, que um mande, que os 2 falem inglês,
né? Ou que falem mandarim, mas que falem um idioma que seja entendível pelos dois. E ecossistema, né? Que é o motivo. O ecossistema, eu trouxe aqui o ecossistema do Pampa, que é tão esquecido, né? Quando a gente fala em ecossistema, todo mundo traz só a Amazônia. Só para lembrar que nós temos um dos ecossistemas mais maltratados do Brasil, né? Mas que é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o meio ambiente. Então, o ecossistema farmacêutico é um conjunto de atores e seus relacionamentos que tem por objetivo fazer o medicamento correto, chegar na qualidade adequada ao paciente correto no momento oportuno. Isso é o ecossistema farmacêutico, é para isso que existe. E, no entanto, o que a gente vê é um descontrole ecológico. Esse aqui é um levantamento que eu fiz em catálogos de hospitais, distribuidoras, indústrias farmacêuticas, Anvisa, prefeituras. Eu peguei em diversos lugares. Existem 90, eu encontrei, 90 formas distintas de descrever esse produto. Cetoprofeno, 100 miligramas, pó para solução injetável, é um dos anti-inflamatórios mais utilizados na prática clínica. 90 formas diferentes, o que faz com que, se alguém escrever qualquer um desses aqui, é muito possível que você não consiga saber o que exatamente que ele está pedindo. Porque eu não sei se IV é igual a EV, eu não sei se IM é igual a EV, ou ING-EF, EV é a mesma coisa que EV ou IM. Então, desculpem a palavra, é muito zoneada a coisa. No entanto, todo mundo, quando fala de medicamentos, fala só do caminho que é bem conhecido, né? O medicamento é prescrito, um farmacêutico dispensa, e o paciente recebe o medicamento e está feito. Só que existe um mundo por trás disso, e é desse ecossistema que eu estou falando para vocês. Existem inúmeros atores que fazem com que esse medicamento consiga chegar até o fim. Desde a empresa que fabrica a substância, que pode ser inclusive uma proteína, que pode ser uma vacina, o fabricante do produto final, aquele que transforma essa substância num comprimido ou numa solução. Depois, isso aí, alguém tem que pedir uma licença para a Anvisa para poder comercializar, isso entra num processo de distribuição interno, vai para os varejistas, vai para o varejo farmacêutico, vai para os hospitais, os planos de saúde reembolsam os hospitais, os profissionais de saúde prescrevem os medicamentos ou administram, o paciente recebe, o paciente como consumidor. Ou seja, eu tenho uma infinidade de relações que ficam muitas vezes esquecidas e que são fundamentais para fazer que o medicamento chegue. Então, eu tenho um problema, por exemplo, e o que eu quero trazer para vocês é que os fluxos também não são diretos. Os fluxos dependem de que momento eu estou trabalhando, eu vou ter fluxos diferentes. Então, no processo de aquisição, o hospital vai perguntar para um atacadista, vai perguntar para o detentor do registro, vai perguntar para o fabricante, o atacadista vai perguntar para o fabricante, e assim por diante. Então, eu tenho todo um processo que é diferente do processo quando ocorre um desabastecimento. Olha, eu não estou conseguindo fabricar o tal produto, eu não estou conseguindo vender. Então, a empresa detentora da licença de comercialização deve comunicar à agência reguladora, aos distribuidores, para que os hospitais consigam trabalhar e encontrar uma forma de substituir aquele item que está entrando em desabastecimento. Que é diferente quando eu estou monitorando o mercado, que são as condições de comercialização desses produtos. E que é diferente quando eu tenho uma detecção de uma reação adversa. Então, esses fluxos, que eu acho que cabe muito bem o trabalho de trabalhar com blockchain para garantir a integridade e a segurança de todo esse trânsito de informação, estão longe de ser coisas diretas, conhecidas. A maior parte de vocês provavelmente não tinha ideia de que essas coisas aconteciam, até tinham, mas não chegavam nunca a pensar nisso. Mas isso tem uma influência muito direta. Então, por exemplo, se um consumidor aqui detecta uma reação adversa, ele pode falar para a farmácia onde ele comprou o remédio, ele pode falar para o profissional de saúde, o profissional de saúde pode comunicar ao hospital, o hospital tem a obrigação de comunicar para a Anvisa tem a obrigação de comunicar em nível internacional a ocorrência de eventos adversos. Esses fluxos precisam ser gerenciados. Então, o que a gente vê é uma ausência de uma plataforma brasileira
que tenha essa informação de medicamentos que possa ser o alimento, o combustível, aquilo que passa por todas essas vias de conexão, né? Então, o nosso objetivo é oferecer a melhor, mais estruturada e atualizada plataforma de informação em medicamentos que permita a identificação unívoca dos produtos, para não ter mais aqueles 90 ou 120 produtos, e a comparabilidade entre as distintas alternativas de mercado. E quando eu falo em comparabilidade, não é só comparabilidade direta, é a comparabilidade terapêutica, ou seja, se eu estou em desabastecimento, quais são as possíveis alternativas que eu tenho? Eu preciso saber, nós vimos isso na pandemia. Não tinha mais determinados medicamentos, com o que eu substituo? Isso não se sabe. A farmacêutica, eu trago um caso aqui para mostrar para vocês. Eu posso substituir uma cápsula por um comprimido? Em geral, sim. Né? Mas vai depender do tipo de liberação que essa cápsula vai ter. Se for um comprimido de liberação prolongada e um comprimido simples, eu não posso. Então, estas coisas a nossa plataforma permite. E, finalmente, uma comparabilidade econômica. Esse aqui é só um modelo muito rápido do que é a nossa plataforma, como é que nós trabalhamos. Nós temos uns produtos conceituais formados por substâncias, concentrações e formas farmacêuticas. Aqui, no caso, a substância é o cetoprofeno, 150 miligramas a concentração, comprimido de liberação prolongada é a forma farmacêutica. As apresentações são essas. Ele é vendido de 5 formas diferentes. Caixas com 4, 10, 20, 60, 30 e 60. Aí você tem depois os produtos, e aí de acordo com o seu status regulatório. Então, se são genéricos, se são similares, se são medicamentos novos, etc. Para cada um destes produtos, com os seus fabricantes, eu tenho quem é que é o detentor do registro, o registro na Anvisa, uma série de informações, mais de 25 itens de informação, e todos os preços desse produto. Por quê? Porque eu preciso fazer uma coisa que não existe no Brasil, que é quanto custa cada unidade de aquisição desse produto. Por quê? Porque a prefeitura e o hospital não compram por caixa. Eles não compram uma caixa de 20. Eles compram 3.000 comprimidos. Então, é essa unidade de comparação. Não importa se a indústria entregou 20 caixas de 30 ou uma caixa de 600. Interessa que receberam 600. Então, essa comparação, pela primeira vez, a gente consegue oferecer no Brasil de uma maneira muito eficiente. Na comparação terapêutica, nós já nascemos com os medicamentos todos classificados segundo as suas organizações terapêuticos, anatômicas, terapêuticas e químicas. Então, eu consigo saber que no cetoprofeno tem primos, que é o ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno e outros, e eu consigo fazer aqui embaixo a terapêutica. Então você pode ver que no mercado brasileiro existe o cetoprofeno de 150 miligramas em comprimido de liberação prolongada, e a única outra liberação prolongada que tem é uma cápsula de 160. É possível trocar? Com alguma cautela é possível um intercâmbio, no caso de falta. Ou eu posso ter, esse aqui é outro que é interessante, aquele mesmo cetoprofeno de 100 miligramas que existia, ele vem num frasquinho ampola, um pozinho, e diz na instrução da embalagem, dilua em 2 mililitros de água para injetável. Quando eu diluo, eu tenho uma solução de 50 miligramas por ml, então eu poderia intercambiar qualquer um entre eles. E por último, a econômica. Imaginem que eu tenho os medicamentos de referência, os preços que o hospital ou a prefeitura recebe, ou do governo federal, ou de acordo com o Brasíndices, com a Unimed, com os convênios, o último preço que ela praticou, ou uma média móvel dos últimos preços, e aqui todos os preços de mercado, permitindo que o hospital enxergue muito facilmente as margens positivas ou não. Além disso, se eu trabalho com um conjunto de marcas padronizadas, trabalho com o laboratório A, B e C, eu consigo ver por cada laboratório, também toda a informação referente a esse produto. Quanto ele me dá, mais ou menos margem em cada um dos casos. A nossa plataforma já conta com todos esses produtos, um total de 25.400 produtos, e hoje nós somos a única plataforma brasileira de informação de medicamentos que está baseada em padrões internacionais. A gente não inventou.
tá? A gente usa padrões internacionais. Era isso, obrigado, meu contato está aqui, eu espero que a INDIP possa colaborar muito ainda com o setor de saúde. Muito obrigado a todos estes empreendedores pela excelente discussão e exposição dos seus casos. Abrimos agora para perguntas. Temos os microfones também na plateia. Os empreendedores estão aí, estão todos ansiosos pelas perguntas de vocês. As façam, por favor. Temos tempo aí. Estão surpresos. E a gente tem interesse em conversar, né? Já estava aqui trocando algumas conversas aqui com a Procempa lá para a gente chamar, né? Algumas soluções ali para a gente conversar. Adorei ali o conceito, né, da ciência descentralizada, mas minha pergunta seria um pouco mais para o Leonardo e para o Eugênio. Que aplicações reais já estão acontecendo? Ou seja, qual é o nível de maturidade? Qual é que é a aplicação que a gente já tem? Onde é que ela está rodando? Se vocês localizaram algum problema, né, burocrático para botar de pé? Ou seja, como é que a gente tira aí essas boas ideias ali e bota elas para rodar? Na verdade, a gente já está... nós estamos rodando agora o nosso MVP na POC, que nós estamos fazendo na Santa Casa. A ideia exatamente dessa comparabilidade de produtos surgiu de uma conversa com a equipe da Santa Casa que não conseguia fazer isso. Tá? Então, a gente já está desenvolvendo com eles, deve ficar pronto ainda esse mês. E aí a gente já vamos realmente para o teste. Todas as outras comparabilidades que eu mostrei ali são nativas da plataforma, não tem, na verdade é montar uma consulta de banco que você consegue essa informação, porque ela já nasce assim. O Léo também quer comentar? Leonardo? Da nossa parte, a gente roda um MVP no hospital aqui no Rio, em Niterói, que chama Associação Fluminense de Reabilitação. Eles foram os primeiros que a gente teve acesso e são um cliente não pagante, vamos dizer assim, que tem nos ajudado muito a melhorar a plataforma. Mas essa questão, por exemplo, do médico falar, isso surgiu lá, né, quando eu falei dessa possibilidade, eles acharam fantástico isso. Então, a gente começou fazendo isso para eles lá. A gente ainda está... Agora, a gente resolveu mudar, porque agora a gente está fazendo esse speech to test online, né? Quer dizer, à medida que o médico profissional vai falando, a gente já vai convertendo, ele já vai vendo na tela. Isso não estava assim, a gente está aprimorando. E a gente está também negociando com a prefeitura aqui no interior do estado, no sentido, a gente já fez 2 apresentações, é um caminho relativamente longo com a prefeitura, porque tem todos esses processos que você falou aí, que é, de fato, né, a introdução do marco legal das startups nos ajuda, mas ela também tem os seus passos. Então, está dessa forma. A gente hoje roda, funciona, a gente construiu a rede, a gente tem um aplicativo rodando no iPhone, e a gente está fazendo agora umas coisas mais assim para rodarem no ambiente de web, que é para simular o onboard do paciente num posto de saúde, por exemplo, né? Isso é o que a gente está trabalhando nesse momento. Mas então é assim, a gente tem a AFR, Associação Fluminense de Reabilitação, onde a gente pratica os testes e bota para funcionar as coisas. E a gente tem essa prefeitura que a gente está negociando, que já fizemos algumas conversas com ele. Basicamente é assim. Posso perguntar? A minha pergunta é para o Leonardo. Parabéns, Leonardo, muito legal a aplicação. Eu tenho 2 perguntas, né? Eu sei que você está usando dados de pacientes, né? É uma responsabilidade muito grande sobre isso. Sim. Esse acesso a esses dados está numa blockchain, está on-chain? Se essa estrutura que você está utilizando de blockchain, a segurança, você cria essa segurança ou usa uma infraestrutura de segurança
dessa rede blockchain que você está usando? E a segunda pergunta é, como que você se monetiza com essa aplicação? A questão de... obrigado pela pergunta. A monetização, ela se dá, pensando no conceito da prefeitura, a gente pensa em cobrar da prefeitura por vida, por cidadão, por vida, né, que seja presente na nossa plataforma, ou seja, quantas carteiras a gente vai estar emitindo. Mas no início a gente imaginava de cobrar do próprio paciente. A gente fez algumas pesquisas, eles até gostaram tanto que eles estavam até interessados em pagar uma certa anuidade, mas a gente achou que não seria muito operacional para a gente vender isso para pessoa física, né? Então a gente resolveu focar no business to business, ou para uma prefeitura, que seria o mais interessante, ou numa operadora, tá certo? Quanto à questão da segurança dos dados, o que acontece? A gente, como eu falei, informações do tipo imagens, receitas antigas, resultado de exames, que são PDFs, né? A gente permite que o próprio paciente suba com essas informações anteriores à existência do sistema, né? Então, ele pode colocar essas informações lá, só que aí a gente não guarda na blockchain, a gente guarda nessa infraestrutura do IPFS, que a gente entende que ela é segura o suficiente, mas sempre com a gestão do paciente. Ele é que diz com quem ele vai compartilhar. E com relação a estar on-chain ou não, a gente faz na blockchain, a gente não armazena todas as informações, eles estão off-chain, tá certo? E na Ledger, a gente faz um apontamento para essas informações, vamos dizer assim, né? E uma coisa importante também é que as informações não ficam... muitas vezes as pessoas que acham que a informação fica no celular ou no dispositivo móvel da pessoa, né? Não é o caso. O dispositivo móvel é apenas um acesso a essas informações que estão lá na nuvem, né? Não sei se faltou alguma questão, desculpa. Posso fazer uma rápida aqui, assim, pegando uma carona aí, Léo? Na realidade, para o Léo e para a Maria Goretti sobre usabilidade. Léo, tu está pensando em alguma coisa do tipo text content mining, ou seja, não armazenar a fala inteira, mas achar as ideias-chave e armazenar só as ideias-chave ali, para poder poupar, obviamente, ali, e já ter uma espécie de um report, né, mais estruturado ali da fala do médico. Sim. E Maria Goretti, então, de usabilidade, tu pensa em uma outra interface, assim, eu adorei a ideia, mas o Discord não é exatamente uma plataforma, né? Ou seja, alguma coisa como o ResearchGate aí, que pudesse o Desire promover como uma interface um pouco mais amigável, seria muito legal para poder, né, trazer mais pesquisadores. Vocês estão pensando nisso também? Quem está falando? Qual é o seu nome? Secretário de Inovação, mas também professor titular da URGS lá. Eu só não peguei seu nome. É Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos, obrigada. Realmente, o Discord ali é para a comunidade, né? É para o povo que está engajado ali em construir a DAO. Muito boa a sua sugestão. A gente vai sim construir uma landing page. Na verdade, estamos construindo e queremos fazer exatamente assim. Muito boa a sua sugestão para ser como o ResearchGate. Obrigada. É isso que a gente quer, sim. Algo muito simples, com fricção quase zero para submissão de artigos científicos. Obrigada, Luiz. Falhou aqui, desculpe, falhou um pouquinho para mim a pergunta. Podia só fazer um breve resumozinho, porque eu não consegui entender tudo. Desculpe. Ao pegar a fala do médico, tu está guardando toda a fala ou tu faz um text mining para pegar as ideias principais e guardar as ideias chaves, digamos, da fala, entendeu? Tá, não, a gente está pensando nas duas coisas. Primeiro, a gente quer guardar na íntegra as informações que ele estiver fazendo, tá certo? Mas, num segundo momento, a gente quer usar aquele conceito de Name Entity Recognition para fazer vamos dizer assim, um resumo do que está ali. Pegar o que é sintoma, o que é remédios que ele toma, enfim, fazer uma análise do que foi escrito, isso no momento posterior, e gerar um resumo disso usando essa tecnologia do NER, que é o Name Entity Recognition. Não sei se essa era a sua dúvida.
Então, agora Luiz a Carlos, última se eu pergunta. posso falar, Sandra? Eu gostaria muito que depois você, se puder, se conectasse comigo via LinkedIn ou Twitter, tá bom? Eu passo o contato, ele já me autorizou aqui, Gorete, fica tranquila. Obrigada para você. Meu nome é Lucas, eu sou da Outra Coisa, que é uma empresa de design de produtos digitais. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, para o Leonardo sobre a gestão de times internacionais, que eu acredito que seja um desafio hoje, né, da gente ter que alocar pessoas assim com expertises diferentes, de locais diferentes, de línguas, não só de línguas, né, mas às vezes de pronúncias diferentes, né? Como é que é essa gestão de times internacionais? E tem uma outra pergunta que quem tiver a fim de responder, responda de vocês, né? Que é como é que vocês têm feito essa parte de discovery? Porque às vezes a gente tem um monte de premissas e experiências e desejos, mas quando a gente faz o discovery com os usuários e com os objetivos de negócio, às vezes a gente acaba entendendo coisas diferentes das ideias originais, né? Eu vou solicitar que cada um de vocês, os três, possam responder, tá? Mas 1 minuto cada um e aí a gente encerra esse painel. Tá, olha, eu achei esse indiano pelo LinkedIn. Depois disso, a gente tem feito. A gente conversa como eu converso com as pessoas. É o WhatsApp, a gente faz relatórios mensais do que está acontecendo, a gente faz reuniões usando o Google Meet, essas coisas assim. Mas nós não temos uma ferramenta muito específica para essa gestão. Quer dizer, ele faz a gestão com as ferramentas lá de desenvolvimento que ele julgar necessário, ele é o CTO, mas a minha relação com ele é dessa forma: conversar, relatórios periódicos, que a gente escreve, troca aquelas informações. Basicamente, é isso. Ô, Lucas, do meu lado aqui, a gente está tentando entender. Eu, como cientista, eu sou uma cliente também, né? Então, eu acho que sei o que o cliente quer, mas pode ser que não. Então, a gente está fazendo tentativa e erro, né? Experimentação científica do melhor jeito, metodologia científica, hipótese, teste, sim ou não. Bom, para a gente foi uma experiência muito interessante, porque a nossa missão inicial era ser base. Eu não queria fazer nenhum aplicativo, eu queria vender a base, quero que as pessoas tenham acesso à base. E aí a gente chegou, as pessoas começavam a dizer, que bacana, genial essa base, fantástico, mas o que eu faço com isso? Como é que eu uso esse dado? E aí a gente descobriu que precisava, sim, começar a trabalhar de outras formas. E a segunda descoberta que nós fizemos foi o seguinte: nós, quando começamos, nós falávamos muito com o C-Level, certo? E o C-Level, todos foram unânimes. Não, esse problema está resolvido. Eu não tenho esse problema. Lá na minha instituição não tem. E aí, quando a gente começou a conversar com os farmacêuticos, com o pessoal lá de chão de hospital, gente do céu, aparece problema de todo lado, né? Então, eu acho que a principal parte do Discovery é converse com quem faz. Não converse com C-Level, que esse cara só vai assinar o cheque, mas não tem que ser ele não vai comprar a tua solução. Muito bom, muito obrigada, Eugênio, muito obrigada, Gorete, muito obrigada, Leonardo. Obrigado a vocês.